Graça e paz, queridos. Que bom que nós estamos aqui. Que bom que nós vamos falar de mulheres, mulheres bíblicas e que tem muitas coisas que nós precisamos e podemos aprender com elas. A minha história, a minha mulher escolhida foi uma pessoa, uma personagem que eu gosto demais. É uma personagem que a história dela está aqui na Bíblia Sagrada, Atos 12, de 1 até mais ou menos 19, vai contar a história dessa mulher, que se chama Rode. Uma garota, ela era a criada naquele tempo, né? Era muito usual ter criados, nós chamamos de funcionária, de empregada, lá era criada, e nos ensina demais essa moça. O que ela nos ensina? Ela nos ensina que, e eu prefiro falar, eu quero que vocês leiam depois a história dela em casa. Com Rod nós vamos aprender. Naquela época, elas estavam sendo perseguidas, os cristãos sendo muito perseguidos, os discípulos. Rod trabalhava na casa de Maria, Maria, mãe de João Marcos, né? João é o nome dele judaico e Marcos é o nome latino. Esse jovem que a gente sabe muito a importância de Marcos, tanto na Bíblia como em vários momentos do Novo Testamento. João Marcos era aquele garoto que estava aos pés da cruz quando Jesus foi crucificado. João Marcos é aquele evangelista que dizem que foi o primeiro evangelho escrito, que é Marcos. Na Bíblia aparece Mateus, Marcos, Lucas, João, mas a gente sabe que Marcos foi o primeiro a ser escrito. João Marcos, que depois andou com Paulo e Silas, foram para muitos lugares, e teve até aquele desentendimento que ele voltou, depois foi de novo se encontrar com Paulo, e foi ser muito útil a ele. E nós sabemos que Pedro tinha uma história de ligação muito profunda com João Marcos, porque ele chamava João Marcos de filho, meu filho, porque foi Pedro que levou Marcos a Jesus. E a mãe de Marcos, Maria, era daquelas mulheres que estavam junto com Maria, mãe de Jesus, aquelas que viram a ressurreição, aquela pessoa que tem um papel muito importante também na Bíblia. Pedro tinha sido preso, nós sabemos que antes disso Tiago já tinha sido morto, passado a espada. Herodes viu que aquilo deu muito ibope e mandou prender Pedro também. Pedro estava preso, algemado. As prisões naquela época eram muito sérias, prisões muito, nós sabemos que tinham 16 soldados vigiando Pedro. Além de preso, ele estava com cadeias, com algemas, e a Bíblia conta que na casa de Maria, mãe de Marcos, a igreja, algumas pessoas estavam em oração por Pedro. Já tinham perdido Tiago e estavam ali orando. E a Bíblia conta que Deus mandou um anjo lá na prisão. O anjo chegou, apareceu para Pedro, tocou no ombro dele, vem, né? As algemas se abriram. Pedro achava que estava sonhando. Pedro sai, ainda achando que está sonhando. Quando ele se vê perto da porta, a porta se abre também e ele sai na rua. Na rua é que ele percebe que não foi um sonho, que foi o anjo mesmo que chegou, que foi Deus que o livrou. E aí Pedro fala, vou passar lá na casa de Maria. Ele sabia que a igreja estava orando por ele. Pedro chega na porta e quando ele bate na porta, quem vem? Rod, essa mulher que eu quero falar dela. Rod, a criada, essa moça. Ela vem, chega na porta, ouve Pedro, abre a porta. Quando ela ouve a voz de Pedro, ela reconhece que é Pedro e ela fica tão feliz, tão contente, que ao invés de abrir a porta, ela sai pulando, volta lá. Gente, Pedro está aqui, Pedro está livre. E ninguém acredita. O pessoal que está lá, você vê, eles estão pedindo a Deus um milagre, o milagre chega e eles não, como assim, você está maluca? Que Pedro está preso, Pedro não está aqui. Não, é Pedro sim, é Pedro, eu ouvi a voz dele. E aí quando eles voltam, abre a porta, é Pedro. E há uma grande alegria. O que eu aprendo com Rod? Primeiro, eu aprendo que ela era uma moça simples, que ela trabalhava, mas que ela não tinha o menor problema com isso. Eu aprendo com Rod sobre fé e sobre relacionamento. Ela é um exemplo para mim. Primeiro, fé. Elas estavam ali e ela tinha certeza que Deus podia fazer. Rod nos ensina a ter fé, a pedir, a clamar e a entender que Deus, o Deus que nós acreditamos, é um Deus de milagre. Depois eu aprendo de relacionamentos. Ela era uma moça simples, mas não tinha nenhum complexo por isso. Não tinha entre ela aquela coisa assim, tô aqui, eles estão reunidos, é meu superior, é meu patrão, tô nem aí. Não. A alegria dela quando vê que Pedro foi solto. Ela se relacionava bem com Maria, com todos. Havia entre aqueles irmãos uma perfeita comunhão. E, o mais importante, Rod
realmente conhecia Pedro. Não era só aquela moça que, quando ele estava lá, servia um café, fazia alguma coisa, não. Porque quando nós reconhecemos a voz de alguém, é porque temos intimidade. Se alguém telefona para mim e fala alô, e eu não pergunto quem está falando, é porque aquela voz eu já conheço. E eu só conheço alguém quando eu tenho intimidade com ele. Nós temos que ter intimidade com os nossos irmãos. Nós temos que ter intimidade uns com os outros, independente de classes sociais, independente de qualquer coisa, independente de sermos diferentes. Nós podemos ser um de um time, outro de outro, um de um partido, outro de outro, mas nós podemos todos nos relacionarmos bem, porque a Bíblia diz que nós seríamos conhecidos pelo amor com que tivéssemos um com o outro. E nós temos que ter intimidade com o nosso Deus. Será que nós conhecemos a voz do nosso pastor? Será que temos intimidade com o nosso Deus? Ou estamos perdidos por aí buscando religião, buscando cada um de um jeito, uma espiritualidade, porque estamos perdidos e não conhecemos a voz? Jesus falou que ele era o bom pastor e que as ovelhas ouviam a sua voz e a seguirmos. Eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, tenha intimidade com seu Deus. Ore, diga, Senhor, eu quero ter intimidade, eu quero que o Senhor seja o meu Deus, o meu pastor, que o Senhor receba a minha vida, que o Senhor me guie pela mão direita e esteja comigo. Como Rod, nós seremos mulheres, pessoas de fé e de bons relacionamentos. Que Deus te abençoe.